Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1, e nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo de potencial elétrico. Até a última videoaula a gente estava considerando, né, esse potencial elétrico produzido por cargas pontuais, né? E aí a abstração que a gente vai fazer, né, essa consideração que a gente vai fazer agora, é dado que a gente tem uma carga elétrica contínua, né, distribuída continuamente. Bem, aí nesse caso, né, como foi feito lá para o campo elétrico, o que muda é que o somatório, né, vira uma integral e cada ponto, né, QI vira um elemento diferencial de carga. E aí, né, naturalmente, vai depender, né, se a gente tiver num sistema, né, se a gente tiver com uma distribuição volumétrica de cargas, aí essa integral vai ser uma integral tripla, né, ao longo de uma região, que é um volume, né, e esse dq vira um ρV dV, né, que é uma densidade volumétrica, vezes esse pedacinho, né, esse elemento diferencial de volume. Bem, se for uma superfície, se a gente tiver uma distribuição superficial de cargas, então essa integral vira uma integral dupla, né, um ρS ds. E se for uma distribuição linear, né, a gente tem um comprimento, né, uma densidade linear, e um elemento diferencial de comprimento. Bem, uma observação interessante é que, diferentemente da fórmula do campo elétrico, a fórmula do potencial elétrico gera um campo escalar, né? E a gente já discutiu isso. O campo elétrico ele é um campo vetorial. O potencial elétrico ele é um campo escalar. E aí na fórmula a gente consegue ver que não tem vetores, né? Não tem nenhum produto escalar, não tem nenhum vetor aqui. Então, né, digamos assim, matematicamente é mais simples, né, de se resolver essas integrais. Ela teria mais ou menos a mesma complexidade de resolver aquelas integrais lá do início da unidade, quando a gente estava calculando a carga elétrica total. Então elas são bem parecidas, né, com aquelas fórmulas da carga elétrica total. Então a gente vai ver que isso, né, em termos matemáticos, né, de complexidade, é mais simples, né, resolver essas integrais para calcular o potencial elétrico quando a gente compara com aquelas integrais do campo elétrico. Bem, aqui eu tenho uma proposta, né, de exercício, mas naturalmente a gente poderia recorrer, né, ou refazer, né, todos aqueles exercícios que a gente fez lá para o campo elétrico, só que agora no lugar de calcular o campo elétrico, a gente tentar calcular o potencial elétrico. Então a gente poderia refazer todos os exercícios. Aqui eu estou refazendo aquele problema do disco circular de cargas, que agora eu não me lembro qual o número que era. Mas esse foi um dos problemas que a gente resolveu e calculamos o campo elétrico, né, usando a lei de Coulomb. Agora vamos calcular o potencial elétrico, tá? Mas como eu falei, vocês poderiam refazer, né, calcular o potencial elétrico de todos os outros problemas que a gente já fez anteriores, né, esses problemas principalmente de aqueles recomendados para o campo elétrico. Bem, então aqui a gente vai considerar, né, o nosso disco circular de cargas. A gente quer calcular o potencial elétrico num ponto ao longo do eixo, né? Aqui a gente tem até aquela mesma figura, ó, com a representação do campo elétrico nesse ponto. E a gente quer calcular o potencial elétrico que está nesse ponto aqui, né? A gente tem esse disco, tem raio A, né, aquela mesma analogia, né, de a gente estar imaginando um anel aqui de raio R. Se a gente quiser calcular a carga elétrica total nesse disco, a gente sabe que a gente teria que fazer o raio ir de 0 até A, né, e o ângulo ir de 0 a 2π, né, que seria dar uma volta. Bem, a distribuição de cargas ela tem uma densidade superficial, ρS, né, que é uniforme e positiva, então ela é a mesma, né, ao longo de toda a superfície. Bem, então primeiro vamos determinar o potencial elétrico e em seguida vamos determinar o campo elétrico. Então vamos fazer as duas coisas. Para determinar o potencial elétrico, a gente tem que recorrer a essa fórmula aqui, né, porque a nossa carga elétrica é superficial. A gente tem que ver o elemento de área, né, no caso do disco. A gente já sabe que é o R dr dφ. O raio vai de 0 a A, o ângulo vai de 0 a 2π. Bem, e quem é esse vetor? Esse módulo, né, desse vetor distância aqui, né? Quem é esse vetor distância? Bem, a gente tem o nosso R é o ponto, né, onde se encontra o ponto de interesse, né, que é o H
é o 00H, né? Então aqui está o nosso R, é o 00H. Bem, e quem é, né? E quem é o nosso RI? Bem, então vamos lá. Considerando, né, o sistema de coordenadas cilíndricas, a gente vai ter que esse ponto daqui ele é um ponto em que o raio é igual a 0 e a altura é igual a h. Se a gente pegar qualquer ponto, por exemplo, esse ponto aqui, o nosso vetor distância vai ser essa distância, né, desse pedacinho diferencial de carga até o ponto P. Bem, essa distância daqui é essa hipotenusa desse triângulo retângulo. Do triângulo retângulo em que a altura é h, a base é r, né, que é o raio, né? Então essa distância é o raiz de h ao quadrado mais r ao quadrado. E isso vale para qualquer ponto que a gente escolher. Se o ponto estiver aqui, vai ser a mesma coisa, o raio, a altura, e a gente quer essa distância, que é o raiz de r ao quadrado mais h ao quadrado. Né? Então o módulo, né, desse vetor distância, que é um dos parâmetros que a gente precisa, né, para a fórmula do potencial elétrico, é raiz de h ao quadrado mais r ao quadrado. Bem, e aí substituindo isso na fórmula, né, a gente tem o ρS, né, que a gente pode colocar ele para fora da integral, porque ele não depende, né, a integral não depende dele. 4πε0, aí a integral vai de 0 a 2π, de 0 a a, aí aqui ficou 1 sobre raiz de, r ao quadrado, de h ao quadrado mais r ao quadrado, que é o módulo, vezes o ds, que é o r dr dφ. Tá certo? Bem, essa primeira integral, essa integral aqui de 0 a 2π, como ele não, essa nossa função, né, ela não depende de φ, então ela vai ser simplesmente 2π vezes isso aqui, né? Então esse 2π já está aparecendo aqui fora, ó, que é justamente a solução dessa integral de 0 a 2π, porque a nossa função não depende de φ. Então a gente só precisa resolver essa integral aqui, né? Que seria a integral de r, né? Tem um r aqui, né? R dividido por raiz de h ao quadrado mais r ao quadrado dr. Bem, essa integral a gente resolve utilizando aquela substituição, onde o u vai ser o h ao quadrado mais r ao quadrado. Então du vai ser 2r dr, o que me dá que r dr é igual a du sobre 2. Então vamos substituir, né? No lugar de h ao quadrado mais r ao quadrado, a gente vai colocar o u. Raiz de u é a mesma coisa que u elevado a 1 sobre 2. Quando a gente colocar esse u elevado a 1 sobre 2 em cima, vai dar u elevado a menos 1 sobre 2. Então esse é esse termo da raiz. Bem, e no lugar de dr, a gente vai colocar, no lugar de r dr, né? A gente vai colocar du sobre 2. Ó. Então substituímos o r dr por du sobre 2. E isso aqui é uma integral que a gente sabe resolver. É só fazer u elevado a menos 1 sobre 2 mais 1, menos 1 sobre 2 mais 1, dá 1 sobre 2. Dividido por 1 sobre 2. Bem, esse dividido por 1 sobre 2 vai cortar esse 2 aqui, ó. E o u elevado a 1 sobre 2 é raiz de u. Só que quem é u? U é h ao quadrado mais r ao quadrado. Então isso daqui vai dar ρS sobre 2ε0 vezes raiz de u, que é raiz de h ao quadrado mais r ao quadrado. A integral, né, o raio vai de 0 a a. Então a gente tem que substituir o raio, né, o r por a, menos substituir o raio por 0. Então isso daqui vai dar o quê? Vai dar ρS 2ε0, né, que é o termo que aparece nesses dois. Aí substituindo por a, vai dar raiz de h ao quadrado mais a ao quadrado, menos, substituindo por 0, vai dar raiz de h ao quadrado mais 0, que é raiz de h ao quadrado, que dá h. Então essa expressão aqui, ó, é a expressão do potencial elétrico em qualquer ponto de altura h ao longo desse eixo do disco. Então, para qualquer que seja o ponto, né, qualquer que seja a altura aqui que a gente escolher, a gente é capaz de calcular o potencial elétrico usando essa fórmula, dado que esse nosso disco tem essa densidade superficial de cargas e ele tem um raio A, né, dado por esse Azinho aqui. É o raio do nosso disco carregado. Bem, isso daqui, com isso a gente obteve a expressão do potencial elétrico. Bem, como que eu obtenho a expressão do campo elétrico? Para obter a expressão do campo elétrico, a gente tem que recorrer àquela fórmula que diz que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do campo escalar, né, potencial elétrico. E aí, né, como ele só tem... Aqui o H, a gente tem que imaginar primeiro esse H sendo um Z, né? Um H é um ponto aqui
ao longo do eixo Z, né? Ele é um Z, na verdade, né? Então essa derivada, quando a gente for fazer, né? O campo elétrico, então, ele varia ao longo de Z. Apenas, ou seja, o nosso gradiente só vai ter essa componente né, na direção de Z da derivada. Então o nosso trabalho aqui é fazer a derivada disso daqui, né, em relação a Z, considerando que o nosso H, né, na verdade é um Z, né, que é o que está escrito aqui, ó. Isso daqui então vai ser igual a menos ρs sobre 2ε0 vezes a derivada em relação a Z de raiz de z ao quadrado mais a ao quadrado menos z. Bem, fazendo essa derivada aqui, né, derivada de z, vai dar 1. Aí esse menos com menos dá mais, que é justamente esse 1 aqui, né? E a derivada de z ao quadrado mais a ao quadrado? Aí isso daqui vai dar... Aí tem que fazer a conta, né? Vai dar a derivada da função de dentro vezes a derivada da raiz. A derivada de z ao quadrado é 2z. E a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes essa raiz elevada a menos 1. Então quer dizer que essa raiz vai ficar embaixo, né? E o 2z vai cortar com 2 da derivada da raiz. Aí vai ficar só z. Então façam essa derivada devagarinho. Mas é fazer a derivada dessa raiz, que é justamente esse termo aqui, ó. E esse sinal de menos é por causa desse sinal de menos aqui. Bem, que expressão é essa aqui? Essa daqui é a expressão do campo elétrico. E se a gente for lá no exercício do disco carregado, usando a lei de Coulomb, né, que a gente fez lá em algumas aulas anteriores, a gente vai encontrar exatamente essa expressão aqui. Então, o que a gente está demonstrando aqui? Como eu falei algumas aulas atrás, a gente pode calcular o campo elétrico a partir do potencial elétrico. A gente calcula o potencial elétrico e depois a gente aplica essa fórmula para obter o campo elétrico a partir da expressão do potencial elétrico. Matematicamente, talvez esse seja um caminho mais simples, né? Em geral, ele é um caminho mais simples do que aplicar a lei de Coulomb. Porque a lei de Coulomb a gente viu, né? São integrais vetoriais. E isso complica na hora de desenvolver as equações. Aqui não, aqui é uma integral de um escalar, de uma função escalar. Então basta a gente resolver a integral. E depois, ora, resolvemos, a gente obteve o potencial elétrico, e agora é só fazer uma derivada disso aqui. Que o gradiente é uma derivada. Então fazer integral e fazer derivada é cálculo diferencial. Isso, a princípio, é tranquilo. Então não envolve ter que fazer todas aquelas considerações relacionadas a vetor. Tá bom? Então a observação que eu faço aqui para fechar essa sessão, né, que, né, a gente pode observar que essa expressão, né, do potencial elétrico, ela envolve somas, né, e integrais escalares, que, como tal, são, em geral, mais simples do que aquelas integrais vetoriais baseadas na lei de Coulomb. Por isso, essa abordagem, né, de obter o campo elétrico a partir do potencial elétrico, apesar dela possuir dois passos, né, a gente não calcula o campo elétrico diretamente, a gente tem que calcular o potencial para depois calcular o campo elétrico. Geralmente, ela é utilizada nesses softwares que fazem esses cálculos. Provavelmente esse laboratório virtual que a gente está utilizando, provavelmente ele calcule o campo elétrico assim, né, a partir do potencial elétrico. E as simulações em geral, até se vocês forem tentar, né, usar um software matemático, né, para simular esses campos elétricos e potenciais elétricos, vocês vão ver que é muito mais simples computacionalmente você fazer uma integral e depois fazer uma derivada, do que ter que fazer uma integral de uma função vetorial. Então é mais simples, por isso que, ainda que a gente faça em dois passos, é mais comum a gente utilizar essa abordagem do que calcular diretamente da lei de Coulomb. Tá bom? Bem, então encerramos essa parte, nessa sessão, e aí na próxima aula a gente vai entrar na última sessão, né, dessa unidade 3, que é falando sobre o dipolo elétrico. Tá bom? Valeu!